cabelo com coloração artificial em tons bem alaranjados, tons bem acobreados. Na raiz dela nós temos aproximadamente uns 2 centímetros de raiz, numa altura de 5. E o desejo dela é devolver fundo na raiz e colocar loiro de comprimento para as pontas. Vamos primeiramente preparar a coloração. Vou misturar o 10 com o 4. O 4 dessa marca ele é bem potente, então vai me dar, ao invés de 7, vai me dar aproximadamente um 6. E vou colocar também um pouquinho de 410 para ajudar a eliminar aqueles tons de laranja. E vai ficar, como essa coloração ela é bem potente, eu vou conseguir um tom muito próximo à cor da base natural dela. Se eu usasse diretamente o 5 ou fabricasse o 5, ficaria muito escuro. Por isso eu optei por fabricar um 6. Aqui eu coloquei o oxidante de 5 volumes, é só para cobrir. Vou preparar o pó na proporção de 1:2. Eu preciso de potência para descolorir esse cabelo, pois é coloração artificial. Mistura bem. Vai ficar uma mistura bem homogênea, com efeito de mousse. E vamos para a técnica. Nós vamos trabalhar com seções finas. Vamos eriçar bem até lá na raizinha. Reparem ali que ela tem uma raiz natural. Prendemos o tufinho e descolorimos sem costurar. Descolore muito bem aplicando produto suficiente para não precisar repassar. Esse cabelo ele deu uma abertura de 8 pra gente no teste de mechas. Retira ali o tufinho da raiz e cobre ele com a coloração. É importante cobrir muito bem para não ficar nada alaranjado. Separa novamente as seções, eu estou separando umas seções bem finas. A intenção é colocar um loiro bem legal aí. Eriça muito bem, cobre o tufinho. Tanto em cima quanto embaixo, com a coloração, com o oxidante de 5 volumes. A coloração você pode pegar aí nas tuas bases aí, sempre respeitando a base da cliente, conforme você conhece a coloração que você trabalha e a base que você vai usar, combinando com a base natural para cobrir, sempre com oxidante de 5. E aqui, depois de preparar o tufinho, cobrindo ele, então a gente descolore comprimento e pontas, aplicando muito bem, reiterando, para não precisar reaplicar. Tira o velcro, aqui não mostrou, mas eu sempre repasso ali na raizinha com o pincel depois de retirar o velcro. Separa novamente outra seção. Reparem como ela tem bastante cabelo. Eriça bem, aqui eu separei em 2, que ficou um pouquinho mais largo para eriçar. Cobre o tufinho. Aqui, cobrir o tufinho é muito importante você não encharcar de coloração, mas também não colocar pouco demais. Você precisa cobrir todo o laranja que você levou para a raiz. Para a hora que ele voltar, vai voltar como uma cor de fundo natural e vai ajudar a dar um acabamento muito bonito, uma raiz mais escura e pontas mais claras.
Levei de volta para a raiz depois de aplicar a coloração. A coloração ajuda a prender esse tufinho lá na raiz. Prendo aqueles que ficaram mais soltos por cima com o velcro e aplico ali a descoloração, chegando muito próximo da raiz. Esse cabelo aqui eu não precisei fazer uma oxidação menor para as pontas. Ele aguentou a mesma força de oxidação em todo o comprimento do fio. Agora bem lento para vocês verem, pois a gente vai fazer essa mesma técnica em todo o cabelo. Então aqui eu fiz questão de mostrar ele bem lento e depois a gente vai acelerar bem, pois é a mesma técnica. Ali eu separei uma seção fina, eriça, levando até lá na raiz, eriça o máximo possível. Cobre ali o tufinho com a coloração, aquela parte que você levou para a raiz, que você não vai descolorir e que depois vai voltar para desmarcar a tua raiz, dando aquele efeito de degradê entre mais escuro na raiz e mais loiro nas pontas. Cobre muito bem ali com a tua coloração. Lembrando que a coloração vai depender do fundo que a tua cliente tem e a fórmula dependendo das bases que você tem aí. Leva de novo para a raiz. Prende com o velcro e aplica a descoloração. Ali com a plaquete eu também posiciono a parte de baixo do tufinho embaixo da plaquete. Não pode ter contato aqui entre a descoloração e a coloração. Por isso é importante você empurrar com o pente de novo depois de ter aplicado a coloração e ainda colocar o velcro. E na hora de colocar a plaquete, posicionar a plaquete por cima daquele tufinho da parte de baixo. Ou posicionar o tufinho da parte de baixo embaixo da plaquete. E começa a aplicar a descoloração, abre bem o cabelo para colocar produto em toda a extensão aqui dessa mecha. Aplicando produto suficiente para ter uma descoloração, lembrando sempre que cabelo que tem coloração, ele precisa de uma boa quantidade de produto para fazer a sua função, pois um cabelo com coloração artificial exige mais pó descolorante para descolorir. Não é como um cabelo natural que descolore rapidamente e facilmente. Coloca o papel ali para fechar, cada um fecha do jeito que acha melhor. Reparem que aqui eu venho com o pincel novamente, aplicando ali para ter certeza que eu apliquei super bem. No final a gente não vai apagar a raiz desse cabelo, vocês vão ver que efeito natural que fica. E fecha o papelote. Agora, acelerei o vídeo, pois se trata da mesma técnica nem mesmo na franja. Vamos aplicar essa mesma técnica em todo o cabelo.
Aqui na lateral a gente sobe de novo com a mesma técnica. Reparem que eu separo ali na parte do contorno, que ela é mais curtinha. Se eu não separasse, ela ia inteira para a raiz. Então, para não ficar muito escuro ali à frente, eu separo ali aquela partezinha do contorno que é mais curtinha, eriço ela, eriço depois a outra parte que sobrou e junto as duas no final. Para dessa maneira não ficar muito escuro ali na parte do contorno. Aqui no próximo a gente vai ver de novo, vai aparecer de novo a mesma coisa. E reparem que continua a mesma técnica, né? Sem variações. Separa uma seção ali fina, pega ali aquela partezinha do contorno, eriça e depois o restante. Depois junta as duas, escurece o tufinho e descolore o restante. Seguimos então aqui nessa lateral, subindo um pouquinho na diagonal, com a mesma técnica, só a gente acrescentou essa questão de colocar ali, eriçar ali aquela partezinha mais curta da parte do contorno ali, externo, para ela não inteira lá para a raiz e ficar muito escuro. A gente só tomou esse cuidado aí a mais nessa região. Agora vamos revisar aqui na parte de trás. Reparem, ele já chegou aonde o teste de mecha me mostrou que ele chegaria com saúde, a gente enxaguou. E aqui eu tô passando a Extremap para já ir fazendo um tratamento nessa parte já enxaguada. Reparem ali aonde volta a parte eriçada, como fica mais escuro, dando aquela transição de escuro para claro entre raiz e pontas. Na raiz não ficou nada marcado. Olha essa transição de escuro para bem loiro nas pontas. Aqui na lateral também já retirei. Reparem o contraste com o alaranjado. A raiz ali mais escura. Fica realmente um design muito bonito. E a gente abriu aí no fundo 8. Aqui continuamos, agora com a parte de baixo já enxaguada. Eu dividi seções aqui para ir subindo. E continua com a mesma técnica. Não há variações na técnica. A gente separa mechas mais finas, eriça, cobre o tufinho e descolore comprimento e pontas. Detalhe que eu não citei para vocês. Ao fazer a fórmula da coloração, eu faço porções bem pequenas, que eu aplique em não passe de 20 minutos. A cada 20 minutos eu ia lá e fazia uma fórmula nova. Então você vai fazer pouquinha fórmula. Se você fizer muita fórmula, ela vai oxidar dentro da sua cumbuca e não vai cobrir muito bem o cabelo, vai ficar ali numa transparência ou vai desbotar muito rápido. Então é importante que você faça porções pequenas. A oxidação da coloração tem que acontecer no cabelo e não dentro da cumbuca. A mesma questão é com o pó. Vocês viram ali no vídeo inicial, eu fiz uma porção ali do meu medidor para 2 de oxidante. Eu trabalhei de uma em uma. Era sempre uma porção por vez. Aí dava em média aí uns 20 minutos também, mais ou menos. E eu já estava lá fazendo outra cumbuca nova.
o que acontece? O pó ele também tem um pico de ação. Dali uns minutos, ele vai atingindo o seu pico máximo e depois ele começa a perder força. Se você fizer uma cumbuca cheia de pó, vai acontecer o mesmo, é a mesma coisa da coloração. Ele vai atingir o seu pico e vai ficando cada vez mais fraco, com menos poder de abertura, e você vai tendo aí resultado malhado no teu final. Algumas vão abrir ali quando você recém preparou o pó, vão abrir numa força maior, vão ter uma potência maior de força para abrir, e as últimas vão ficando assim mais com menos potência. Por isso é muito importante você fazer o pó também em quantidades pequenas. É preferível você ir mais vezes fazer o pó do que você encher uma cumbuca de pó e demorar aí uma meia hora, 40 minutos para aplicar essa cumbuca toda. As últimas que você aplicar com certeza não vai ter o mesmo poder de abertura que as primeiras, que quando o seu pó estava recém-feito. Então, aí essa dica para vocês, isso vale para todos os trabalhos e para todos os cabelos, especialmente quando você tem um cabelo com coloração artificial que você precisa de mais potência para descolorir esse cabelo. Vocês devem ter reparado, tem alguns cabelos que eu faço a proporção de 1:3 com o oxidante. Esse aqui eu fiz 1:2, também visando isso, que eu precisava de potência de clareamento. E aqui já estamos chegando ali nas últimas. Fiz questão de mostrar em cada partezinha um pouquinho da técnica para vocês verem que realmente não houve variação na técnica. A gente aplicou a mesma técnica do início ao fim. Aqui nós já estamos no topo ali da parte de trás, terminando a aplicação, concluindo assim a aplicação em todo o cabelo. Aqui é a última mechinha, eriça, cobre o tufinho, cobre muito bem. Leva com o pente mais uma vez para a raiz. Coloca a plaquete, descolore, comprimento e pontas. A gente aplicou essa mesma técnica em todo o cabelo. Não houve variações na técnica. 10-21, a nossa fórmula com 10.0, meio a meio aproximadamente. 10-21 com 10.0, fica aproximadamente aí um 10-0-21. O 21 fica mais suave por causa do 10.0 puro. Com um oxidante de 30 volumes, por quê? Aqui vem o pulo do gato. O cabelo, aonde ele não está descolorido, ele está colorido, certo? Não tem cabelo natural ali mais no cabelo dela, ali na cabeça dela nesse momento. Ou tá descolorido, ou tá colorido. Então eu posso sim usar uma força de oxidação mais alta para variar um pouquinho mais esse cabelo. Então aqui não tem problema de você usar um oxidante mais alto para você tentar clarear para você tentar clarear um pouco mais o cabelo com a força da oxidação. Se tivesse cabelo natural, aí sim eu diria para usar um oxidante de 5 volumes para não abrir o fundo, mas aqui a gente não tem fundo natural, então não tem problema nenhum. E a gente conseguiu eliminar super bem os tons amarelos. E esse foi o nosso resultado. Reparem nas pontas bem loiras, bem descoloridas. Reparem nessa raiz escura, mais escura aí, assim com um degradê de muito escuro na raiz. Reparem, um efeito super natural e explosão de loiro nas pontas. A gente finalizou o cabelo dela com babyliss fino. Aqui o antes do cabelo dela, como era. E como ficou depois da nossa correção. Não preciso dizer que ela amou, né? Repare aqui na frente como ele não ficou muito escuro.
E eu espero que você tenha gostado desse resultado da nossa correção. Aqui está o antes e depois junto. E até o próximo passo a passo.